Mas vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos. Quem entrou aí? Tem muita gente anônima, né? Que ele entra, mas ele não aparece. E quem não tem canal no YouTube, aí ele não consegue aparecer. Mas quem aparece aí, receba o meu abraço. Quem tem conta no YouTube, né? Receba o meu abraço. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A Stephanie Oliveira pede oração. Pastor, peço oração por minha família. Essa semana perdi um tio. Oração por minha avó. Vamos estar orando, viu, irmã Stephanie, por todos vocês. O tema hoje é o Espírito Santo sobre nós. O texto diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Sobre. Já dizia o grande evangelista Dwight Lima Moody que uma coisa é o Espírito Santo em nós e outra coisa é o Espírito Santo sobre nós. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas sendo ele a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele não fica em terceiro lugar na divindade. Tanto o Pai, como o Filho e o Espírito Santo, eles são três pessoas distintas, mas que fazem parte do mesmo Deus e estão em igualdade na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas, harmônicas, que agem em inteira conexão, comunhão, inteira harmonia na formação de um único Deus, na divindade composta na Trindade eterna. André Santos, aquele abraço. Isso está claro na Bíblia. A divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como estou falando sobre o Espírito Santo, lá no Gênesis já aparece a palavra Elohim, a palavra que é uma palavra plural para designar Deus, mostrando que a Trindade já estava na criação, quando aparece façamos o homem, desçamos para ver, né? Está mostrando o Espírito de Deus presente. Na criação, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava, movia-se sobre a face das águas. E olhamos a presença do Espírito Santo em toda a história. Na sua grandeza, na sua divindade e na sua glória. No Novo Testamento, a Bíblia chega a dizer claramente que o Espírito Santo é Deus. Lá no caso de Atos 5, quando Deus usa o apóstolo Pedro e diz: mentistes não aos homens, mas a Deus, quando Ananias tinha mentido ao Espírito Santo. Então ele é Deus. Mas na obra de Deus,
o papel do Espírito Santo é diferente do papel do Pai e é diferente do papel do Filho. Em total harmonia, as três pessoas da Trindade têm as suas funções diferentes, principalmente no plano da salvação. Alguém já disse: o Pai cria, o Filho salva e o Espírito santifica. E o Senhor Jesus, ao iniciar o seu ministério aqui entre os homens, a Bíblia diz que ele foi gerado, concebido pelo poder do Espírito Santo, porque o Verbo se fez carne, habitou entre nós e tornou-se humano. Então, nesta grande obra do Verbo eterno tornar-se carne, o Espírito Santo agiu de uma forma magnífica, milagrosa e poderosa na concepção de Jesus no ventre de Maria. Também no batismo de Jesus, o Espírito Santo estava lá, descendo como forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor. No início do seu ministério também, o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que o Espírito Santo também o impulsionou para o deserto. Então, nós vemos a ação do Espírito Santo. E Jesus, ao pregar o Evangelho aqui, a ensinar, a cumprir sua missão, ele apontou para uma dimensão que os seus discípulos viviam após a sua partida, que era a dimensão da não presença física de Jesus, mas a presença real do Espírito Santo. Ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele também disse: não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Então, ele estava falando sobre essa dimensão da vida cristã movida pelo Espírito Santo. Atente para isso, meu irmão, atente para isso, minha irmã, que não é coisa simples, é coisa séria. O crente precisa viver a dimensão do Espírito Santo. E ele disse aos seus discípulos: vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele disse: vocês serão revestidos de poder. E ele disse: virá sobre vós o Espírito Santo. Por que ele disse sobre vós? Porque no momento que você recebe Jesus como Salvador da sua vida, você é selado, marcado, carimbado pelo Espírito Santo, conforme Romanos 5:5 diz que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Jesus soprou no seu discípulo dizendo: recebam o Espírito Santo. Então, uma vez que você é salvo, uma vez que você entrega ao Senhor a sua vida, você recebe o Espírito Santo em você. Ele vai habitar dentro de você. Conforme 1 Coríntios 6:19, que diz: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. Então ele começa a habitar sempre, aleluia. Mas além desta habitação do Espírito Santo, tem algo a mais que Deus, pela sua bondade, pelo seu capricho divino, pela sua benignidade, ele concedeu a nós o Espírito Santo de uma forma diferente. E aí é uma forma que o Espírito Santo vem para capacitar-nos para a grande obra que o Senhor nos designou, que é a obra da evangelização, a obra de ganhar as almas, a obra de trazer os perdidos para os pés da cruz. E isto não pode ser feito com forças humanas apenas. Isso não pode ser feito com autoridade humana apenas. Isso precisa ser feito pelo poder do Espírito Santo.
Aí Jesus disse: recebereis sobre vós a virtude do Senhor que há de vir sobre vós, virtude do Espírito Santo, o dínamo, a dinamite espiritual, para vocês serem testemunhas minhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, até Sorocaba. Nós precisamos desse poder espiritual para sermos testemunhas do Senhor, da sua obra e da sua glória. E é esse o meu tema nesta manhã, o Espírito Santo sobre nós. Como dizia o pregador Duarte Lima Moura, uma coisa é ter o Espírito Santo. Uma coisa é ele habitar em nós, e já é glorioso. Nós somos templo do Espírito Santo, mas aqueles que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor escolheu para obras além apenas de ser salvo, apenas de estar na igreja, ele traz uma porção a mais. O Espírito Santo, como dizia o pregador, uma coisa é esse vaso cheio, outra coisa é esse vaso transbordando. O Espírito Santo sobre nós é nós transbordarmos do Espírito Santo. É o que nós entendemos pelo batismo com o Espírito Santo. Um mergulho nas águas do Espírito. Bendito seja Deus. E quando ele disse isso, poucos dias depois dali, o Espírito Santo veio sobre os discípulos, e ali nós vimos do que Jesus estava falando. Em Atos 2 diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, missionária Flávia, diz a Bíblia, veio sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia diz que houve o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam reunidos, e a Bíblia diz que os seus olhos espirituais vejam o que é experiência com o Espírito Santo, senhoras e senhores. O Espírito Santo não é uma filosofia, o Espírito Santo não é uma ideia, o Espírito Santo não é um modelo de vida. O Espírito Santo é Deus entre nós, é o Emanuel, é Deus entre nós. Ele habita em nós e habita sobre nós e está em nosso meio. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Ouviu-se um som, abriram-se os olhos e viram línguas de fogo que pousavam sobre cada um deles. E todos, a Bíblia diz, todos transbordaram, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Naquele dia foi inaugurada a igreja pentecostal, a igreja que tem o Espírito Santo sobre ela. Está me escutando aí, meu irmão? Está me escutando, minha irmã? O poder do Espírito Santo não é um conto de fadas. O poder do Espírito Santo não é emocionalismo de crentes fanáticos. O poder do Espírito Santo não é uma doutrina apenas humana. O poder do Espírito Santo é algo real, é algo que está em nosso meio, é algo que pode acontecer hoje, agora. Você está me ouvindo nesta manhã e talvez não fala línguas estranhas, não teve essa experiência. Você pode tê-la nesta manhã, porque a presença de Deus é grande, e quando falamos da grandeza do Espírito Santo, o Espírito Santo se alegra e manifesta o seu poder na vida das pessoas. Todos começaram a falar em outras línguas, o barulho tomou conta do lugar onde estava o cenáculo, aonde eu já estive lá
pessoalmente. Eles não aguentaram aquele fervor, aqueles homens que outrora amedrontado, que outrora se reuniam com portas fechadas, com medo da retaliação, com medo dos judeus, dos religiosos, agora não tiveram mais medo, que uma das coisas que o Espírito Santo faz na vida dos escolhidos, na vida dos chamados, é livrá-los do medo. Aonde há medo, não há o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa dúvida. O Espírito Santo não permite a presença do medo. A Bíblia nos ensina, porque não recebemos o espírito de covardia, o espírito do temor. Nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que clama, Abba, Pai, meu Pai. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor, nós temos um dono. Orimianda, lacanto, ribissai. Deus está falando conosco nesta manhã. Glorificado seja Deus, que já caminhamos para a tarde. O Espírito Santo é sobre mim, o Espírito Santo é sobre você. Glorifique o bendito Espírito Santo. Diga: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche-me do teu poder. Espírito, toma conta do meu ser. O Espírito Santo sobre nós, primeiro, ele é um revestimento, ele é uma blindagem. Quando o Espírito Santo blinda o crente, quando o Espírito Santo blinda o adorador, ele recebe uma vestidura espiritual que faz com que ele seja imune a determinados ataques satânicos. Deus dá a ele um escudo, chamado escudo da fé, onde ele pode apagar dardos inflamados do maligno. O maligno de longe está jogando dardos, o maligno de longe está atirando flechas, o maligno incendiar o seu coração, incendiar a sua vida, mas o Espírito Santo, ele te dá o escudo da fé para você poder apagar essas flechas incendiadas que às vezes vêm através de fofoca, que às vezes vêm através de conversas mole. Alguém vem para incendiar o teu coração, te colocar tristeza, te colocar dúvida, te colocar contra a tua liderança que Deus te colocou, para te desanimar, para te fazer desistir da caminhada e do projeto que Deus tem na tua vida. Mas o Espírito Santo estando sobre você, Deus está blindando você. Eu ministro para pessoas que estão acompanhando esta programação agora. Receba o Espírito Santo sobre você. Receba uma blindagem no Espírito, na alma e no corpo, nos ouvidos, nos olhos, para que você seja impedido de ser atingido por dardos inflamados do maligno. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vem sobre nós para proteção, para livrar, senhoras e senhores, para livrar dos ataques malignos, para livrar das setas, para livrar das forças das trevas que querem nos parar, que querem nos desanimar e que querem nos colocar para baixo. Receba de Deus a bênção especial na sua vida, essa blindagem. O inimigo tem tentado te parar, tem tentado te entristecer, tem tentado colocar tristeza para você parar aquilo que ele te deu para fazer, mas Deus está usando a minha boca para dizer a você: levante-se pelo poder do Espírito Santo, porque você está blindado, você está blindada agora pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo que limpa, o Espírito Santo que livra, o Espírito Santo que protege, que guarda. Dê glória a Deus. Aí você pode
você pode escrever um glória a Deus, até você que está no anonimato, até você que está assistindo, mas não quer ser visto me assistindo, dê um glória a Deus aí, exalte o nome do Senhor, ô glória. É uma blindagem, é um poder para nos livrar das retaliações. Pregar o evangelho, senhoras e senhores. Fazer a obra do Senhor é uma batalha pesada contra o inimigo. É uma batalha árdua. O levante é muito grande. Glorificado seja o Senhor. Lembram-se quando os espias chegaram da terra trazendo uma mensagem desanimadora para o povo. Ainda existem pessoas assim, que eles se envolvem na obra para desanimar os outros. Preste atenção. Há pessoas que se envolvem na obra para desanimar os outros. Eles dizem, eu vou fazer, eu quero ajudar, eu estou junto. Mas ali ele começa a minar, isso não vai dar certo. O pastor não devia ter feito isso. Esse trabalho não vai dar certo. Não devia ser assim. Olha que situação. Isso vai acabar em nada. É assim. Os espias estavam juntos, envolvidos na obra. Eles foram observar a terra. O que os outros viram, eles também viram. Mas uma maioria, 10 disseram que não ia dar certo, que não tinha jeito, que a promessa de Deus não ia se cumprir. Aí 2 homens, Josué e Caleb, diz: Deus falou conosco. Deus nos dará vitória. Se Deus falou e se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar nesta terra. Aí a Bíblia diz que o povo se revoltou. Aqueles que eram contrários, aqueles que eram sem fé, aqueles que eram desanimadores, conseguiram o apoio do povo. Os irmãos têm percebido que muitas vezes aquele que está contra, aquele que fala mal do pastor, aquele que fala mal da pastora, aquele que fala mal da família, aquele que fala mal da igreja, aquele que fala mal dos obreiros, aquele que fala mal do andamento do culto, muito rapidamente ele arruma adeptos para estar junto com ele. Ele, de repente, ele está com um grupo, uma patota. O povo ficou a favor dos desanimados, o povo ficou a favor dos contrários, o povo ficou a favor daqueles que estavam trazendo má notícia das promessas de Deus. E a Bíblia diz que quiseram apedrejar Josué e Caleb só por eles era diferente, mas quando eles tentaram apedrejar, o Espírito Santo veio sobre eles. A glória do Senhor cercou eles. Aleluia, como eu acho lindo isso. As pessoas pensam que nós somos só. As pessoas pensam que nós não temos dono. As pessoas pensam que nós estamos fazendo algo por nossa conta, por nossa cabeça. Mas quando eles tentam contra a nossa vida, quando eles tentam contra a nossa integridade, eles veem a glória do Senhor. Eu tenho visto isso, meus irmãos, na minha vida e na vida da minha família. O Senhor tem dito a mim, você tem dono, esta obra tem dono, a sua casa tem dono, e todas as vezes que alguém estende a mão, toda vez que alguém levanta a língua venenosa, nós vemos a glória de Deus cercando e dizendo: aqui não, Satanás, aqui não, Satanás. Aqui tem a glória de Deus. Você também tem, meu irmão. Você também tem, minha irmã. A glória protetora. O Espírito Santo está sobre você para cercar você, para cercar a sua família, para cercar a sua casa, para lhe defender. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o nome do Eterno de Israel. Aquele que tem, aquele que pode, aquele que faz, aquele que opera. Deus está dizendo aqui, estou tocando em pessoas que estão me escutando, para que eles saibam que Deus é aquele que guarda, aquele que vela pela sua palavra. O Espírito Santo, ele blinda, ele dá proteção, mas em segundo lugar, o Espírito Santo sobre nós, ele nos capacita, ele nos dá capacidade sobrenatural. É comum você ver na obra de Deus pessoas
que você olha fisicamente, intelectualmente, você olha financeiramente, você percebe que aquela pessoa não tem capacidade, não tem condições, mas uma vez que o Espírito Santo vem sobre ela, ela é capacitada. Dizia um pastor no passado: Deus não chama capacitados, mas capacita os chamados. Oh, glorificado seja Deus! Quando o Espírito Santo vem a capacidade para fazer as coisas, capacidade para fazer as coisas de Deus e elas darem certo, capacidade para levar o evangelho, para cuidar da obra, para cuidar da igreja, para cuidar daquela função que Deus coloca nas mãos dele. Ela faz com grande capacidade, com grande esmero, com grande excelência. E alguém diz: mas como ela fez? Mas como ele fez? É capacitação espiritual. Primeiro, ele nos capacita para vivermos uma vida de oração. Aleluia. Nunca mais diga assim: eu preciso orar. Não, diga assim: Espírito Santo, me ajude a orar. Porque se o Espírito Santo não nos capacitar, não teremos esta, aleluia, capacidade de buscar a Deus em oração. É Ele que nos leva, intercede por nós, muitas vezes com gemidos. Ele nos leva à oração, ele nos acorda na madrugada, ele nos dá vontade de orar durante o dia, porque na oração, aleluia, nós sentimos a presença do Senhor. Ele nos leva à igreja. Tem dia que você está cansado, tem dia que você está quebrado, às vezes doente, mas alguma coisa diz: você precisa ir ao templo hoje, você precisa superar, você tem que estar presente no culto presencial. Não já aconteceu com você? Vá dizendo glória, vá dizendo aleluia. A Bíblia diz lá em Lucas que Simeão, pelo Espírito, foi ao templo. Muitas vezes o Espírito Santo é quem nos leva. Não temos força, não temos coragem, não temos ânimo, mas o Espírito Santo, ele nos leva ao templo e nos diz: alegrai-vos, porque vocês estão na casa do Senhor. Oh, bendito seja Deus. Deus está dizendo: eu te capacito para ter uma espiritualidade maior, uma espiritualidade mais concisa, uma espiritualidade mais fervorosa. É o Espírito Santo quem capacita, aleluia, para a vida de oração. Ele também nos capacita para evangelização. Aleluia! E Deus está dizendo: estou colocando palavras na tua boca, palavras no teu coração, para que você fale do meu amor, para que você fale da minha graça, para que você fale da minha glória. É lindo quando o Espírito Santo nos capacita e nos impulsiona. Você encontra alguém e você entende: eu preciso falar uma palavra para aquela pessoa. E se você não fala, você se sente mal. Você diz: algo está falando para mim lá. Eu preciso. É o Espírito Santo dizendo: abre a tua boca, que eu encherei. Abre a tua boca, que eu encherei. Eu disse: sereis testemunha. Deus está dizendo: você vai ter poder para testemunhar e até mesmo para ser um mártir, para ser martirizado pelo poder de ter pregado o meu evangelho. Receba a bênção de Deus. Aí Deus está operando. Deus está dizendo: tu tens pedido a mim, tu tens pedido graça para falar do meu amor, para falar da minha palavra. Eu estou te dando esta graça. Olha, sábado, amanhã, 11 horas, nós estaremos 10 horas aqui orando na igreja. 11 horas da manhã, ali na frente da igreja, estaremos entregando folheto, estaremos pregando para as pessoas. O Espírito Santo vai nos capacitar. Vem para cá, meu irmão, vem para cá, minha irmã, vamos trabalhar. Deus vai colocar palavras na tua boca. Vários irmãos terão oportunidades para pregar no microfone, para falar a palavra do Senhor. Você da Rádio Nova Vida, receba a palavra nesta manhã, a capacitação
para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo nos capacita para pregar, para cantar, para tomar conta do povo do Senhor. Não tem coisa mais linda de ver o Espírito Santo apoderar-se. O poder do crente não está na sua intelectualidade. O poder do crente não está na sua formação acadêmica. O poder do crente está na capacitação do Espírito Santo, como era, veja no Antigo Testamento, as pessoas pensam que Sansão tinha força física, essa figura de Sansão, que as pessoas fazem no filme, aquele homem grande, aquele homem forte, musculoso, não está na Bíblia isso. Sansão era um homem normal, como todos os judeus da sua época, mas a força dele, a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se apoderava dele, ele dava uma força sobrenatural. O Espírito Santo pode dar força física, o Espírito Santo pode dar renovo. A Bíblia diz que Acabe foi numa carruagem e o Espírito do Senhor revestiu Elias, que foi correndo a pé e chegou primeiro do que Acabe. Isso é maior do que você imagina. O Espírito Santo dando força física, o Espírito Santo dando poder espiritual para Eliseu dizer a Geazi: meu espírito correu contigo quando fosse atrás daquele homem. Meus irmãos, o Espírito Santo sobre nós é mais do que nós imaginamos. A glória, a graça, a experiência sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente é mais do que estamos imaginando. Vamos buscar esta graça. Está disponível para quem ama a Deus, está disponível para quem quer fazer algo para o Senhor. Você pode ter visões, você pode ter revelações, você pode ser usado para curar, para libertar, para expulsar demônios. Jesus disse: eu expulso pelo Espírito de Deus. Receba poder nesta manhã. Eu estou fazendo desta cadeira o meu púlpito para dizer a você: o Espírito Santo quer te revestir, ele quer vir sobre você agora. Receba o poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? Quem pode falar alguma coisa aí? Está ouvindo algo de Deus? Ouviu algo de Deus nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. 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 Olha aí. Pode deixar no seu glória aí. É fiel essa palavra. Escuta essa música. Meu Deus do céu, que presença. Você sentiu essa presença? Você pode dar um glória a Deus aí? Abilene! Se você não é inscrito no canal, se inscreva hoje. Pelo amor de Deus. Ó. Estou aqui. Olha aí. Espírito de Deus. Estou aqui. Espírito de Deus. Estou aqui. Você ouve bem essa música aí? O YouTube às vezes não deixa a música sair bonita. Ele muda o som. Por causa do direito autorais. Você está ouvindo aí? Espírito de Deus. Aleluia. Estou aqui. Já tinham visto esse hino? Espírito de Deus. Estou aqui. Espírito de Deus. Estou aqui. Espírito de Deus. Estou. Diga aí, Espírito de Deus, estou aqui. Escreva. Escreva aí, estou aqui, Senhor. Ele quer tocar em você. Eu quero sentir. Isso é uma oração, ó. A tua presença, Senhor, neste lugar. Canta. Já sinto que eu vou.
encher a nossa alma, o teu sangue da vitória. Aleluia! Não é um programa, não, é um culto. É um culto dentro da sua casa, no seu trabalho. Estou aqui, Espírito de Deus. Estou aqui, Espírito de Deus. Estou aqui, Espírito de Deus. Estou aqui. Eu sei que eu sou fraco, Jesus, mas tu és forte. Eu sei que sou pequeno, Senhor, mas tu és grande. Manda agora do teu fogo para queimar meu coração. O inimigo está perdido. Sinto a vitória nas mãos. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, Esse ó, caneta aqui, ó. Não tá mais. Se você está A caneta que eu deixei aqui. Você pegou? levante-se agora. Se você está doente, receba a cura. O Espírito Santo está falando com você. Se você está vazio, ele enche de poder. Espírito de Deus, estou aqui. Aí, Daniel, uma presença incrível do Espírito Santo. Incrível. Presença total. Eu quero orar por você. Esses dias, o Senhor me falou ao coração e eu peguei esse caderno aqui, ó. Tá sem capa, a capinha dele mesmo que foi comprada. Depois você mandou fazer uma capinha para ele sobre esse assunto. Que é o famoso caderno de oração que os clientes sempre tiveram lá do passado. Eu recebendo aqui todos os dias vários pedidos de orações, também aqui na rádio. Aí Deus falou no meu coração para fazer um caderno de oração, para orar aqui nas lives, apresentar os pedidos dos irmãos. Então você pode mandar o seu pedido para a gente colocar aqui. Pastor, eu preciso de uma oração hoje. Eu senti a presença de Deus e eu tenho uma causa, algo que eu preciso que Deus faça por mim. Pastor, eu quero o meu nome, o nome da minha causa aí no caderno da oração. Se você quiser mandar no 98121-7497, eu vou anotar aqui o seu pedido. Nós teremos daqui a pouco nos aplicativos da igreja, onde você vai pedir a oração diretamente, mas se você quiser seu nome aqui, pode mandar aí na tela, mas se é uma causa específica, você quer apresentar, eu estou colocando aqui as causas das pessoas também, e marcando a data para quando Deus der a vitória, nós fazemos o testemunho, né? Glória a Deus. Deus tenha misericórdia de mim, meu Deus. Então, pequeno e falha é esse, irmão, mas Deus está no negócio, viu? Menininha, Deus está aí, tá bom? Então, pastor, eu preciso de oração.
A irmã disse, também temos aqui na Rema Jundiacanga o caderninho. Tá vendo, irmã Joelma, irmão Daniel? Isso é benção. Então, pastor, eu quero colocar aí nesse caderno de oração o meu nome, a minha causa. Eu estarei colocando aqui seu nome, tá? Eu já tenho vários nomes aqui, porque o Senhor tem me chamado, né? Me orientado a isso. A irmã já pediu oração pela Adriele e Adriano, saúde. Vamos orar, irmã. Orar, já colocar aqui, viu? Para que Deus dê vitória. Pedir de oração dessa data de hoje, né? Vou colocando aqui, pedindo a Deus que abençoe, né? Coloquei aqui, viu, Marilinha? Oração pelos seus filhos, pela sua casa. Eu creio muito num grande milagre que Deus fará e dará vitória, viu? Saúde física. Então, estou colocando aqui, de hoje, né? Hoje é dia 19, né? Hoje é dia 19, acho que amanhã é 20, hoje é dia 9/6/2026. Olha que coisa. Eu quero trazer e fazer uma oração daqui a pouco pelos irmãos. Estarei colocando aqui também quem mais precisar de oração. Renata Nunes também pede oração pela saúde dela. Vamos orar, irmã Renata, pela sua saúde. Então, você pode mandar o seu pedido de oração, 98121. Pastor, põe essa causa aí. Deus me orientou esses dias, né? Deus orientou esses dias. Para nós fazermos esse pedido de Mãngela, pede oração pelo seu pai, saúde. Vamos orar, né, Mãngela? Seu pai já veio, Mãngela? Ele estava para vir, né? Estava para vir. São pedidos de orações que estão chegando e eu quero que você faça parte desse daqui, ó. No nosso caderninho da oração. Glória a Deus. Estamos orando, viu? Zilma, vamos orar, irmã Zilma. Olha, irmã Zilma, tá sentindo a sua falta, viu? A senhora não está bem. Vamos orar, viu, irmã Zilma, pela irmã. Abilene, né? Irmã Abilene. Estamos colocando aqui no caderninho da oração. Pedir a Deus que entre com a vitória, né? Em nome de Jesus. O Luciano está trabalhando ali na casa da irmã Lilinha hoje, hein? Vamos orar pelo irmão Luciano. Também precisa de saúde, né? Vamos orar. Glória a Deus. Quem mais precisar de oração, não pode mandar. Nós vamos orar. Eu vou fazer uma oração ainda hoje, uma oração milagrosa, de cura, de libertação, de poder. Você pode ter certeza, Deus vai abençoar. Gilberto Silva, orando pela minha família, amém. Pastor Gilberto, vamos orar pela sua família. Deus sabe tudo, viu, irmão? E Deus entrará com providência. Entrará com providência. Aleluia. Oh, amém, irmã Joelma. Vou orar pelo seu trabalho, viu? Irmã Joelma. É comum, viu, irmã Joelma? Quando Deus abre as portas espirituais, Deus fecha as materiais. Para que a gente sofra um pouco, dependendo somente dele. Vamos orar.
Glória a Deus. Ezequiel, Pai Senhor, Ezequiel Seabra. Ora por nossa família. Vamos orar, Ezequiel. Como é que está a irmã Neia? Está melhor? Aleluia. Quem mais precisa de oração? Vamos lá, deixa eu ver aqui o pessoal que está chegando, para eu não. Às vezes não dá para identificar. Bora lá. A providência será grande, irmã Joel. Fica tranquila. Tranquila. Deixa eu ver aqui. Mais pedidos chegando. Nós vamos orar. Irmã Lu está por aqui também, viu, irmãos? Fala, irmã Lu, Pai Senhor, para os irmãos. Paz, irmãos. Glória a Deus. Edna Pereira, peço oração. Orar, irmã Edna, está aqui, viu? Seu nome também. Irmã Edna. A mãe da irmã Renata. O nome está na oração também, minha irmã. Edna Pereira. Deus, viu? Deus é Deus de vitória. Deixa eu ver quem mais pediu orações aqui para não deixar passar ninguém, né? Sirlene Almeida. Coloca o nome do meu irmão, Adilto, que se encontra em situação de rua. Vamos orar, irmã Sirlene. Vamos orar, preciso, né? Sirlene pede por Adilto. São pedidos. Depois eu vou colocar todos esses pedidos, né? Orando. Glória a Deus. Angela Arantes, pastor, essa oração. Pelo meu trabalho aqui. Amém, irmã Angela. Orando, viu? A Deus da graça, do livramento. Vamos aí fazer uma oração, viu, irmã? Passar nos trabalhos dos nossos irmãos. Deus já falou isso para mim. Para eu passar nos trabalhos dos irmãos, principalmente nos comércios, orando, né, desfazendo as obras contrárias do inimigo e dando vitória, né? Nós vamos passar. Quem mais precisa de oração, nós vamos orar já já. Glória a Deus. Quero fazer o que o Senhor tem falado, né? Passar nos comércios dos irmãos que são apoiadores da obra e têm no coração projetos com a obra, estaremos juntos, passando aí com a pastora Lu, pastor Marcelo, alguns irmãos. Quero ajudar os irmãos, né? Fazer ali um vídeo, convocar o povo para estar comprando ali, para estar fazendo ali os seus serviços. A Bíblia diz: um ao outro ajudou, e ao companheiro disse: esforça-te. Cadê os irmãos entrando? Vamos orar. Orem pela obra também. Eu também estarei orando pela família Rema, aonde tem uma obra da Rema, né? Onde tem uma obra nova surgindo. Daqui a pouco eu vou viajar para uma cidade para acertar algumas questões sobre o funcionamento da igreja lá. E, irmãos, não esqueçam sempre de orar. Estaremos juntos, né? Orando. Amém, irmã Renata. Apresentar seu trabalho também, viu? Seu trabalho também. Glória a Deus. Deixe seu pedido de oração. Deixe seu pedido de oração. Nesse pedido de oração também, eu tenho apresentado a vida profissional dos irmãos. Os comerciantes, os autônomos, os trabalhadores, diaristas e empreiteiros. Eu tenho apresentado a todos. Inclusive, quarta-feira já foi avisado. Quarta-feira, às 19h30, teremos uma reunião que Deus falou, uma oração para que eu fizesse. Marcos Antônio, oração por mim e família. Amém, meu amado. Ô, meu Marcos, rapaz, sabe que eu estava lembrado de você? Meu irmão está livre por aí hoje, eu estou dando um amigo para ir comigo fazer uma viagem. Se o senhor estiver livre aí, me diga. Glória a Deus. Amém? E Deus falou comigo. Quarta-feira que vem,
Quarta-feira que vem, 19h30, estarei orando, jejuando, porque Deus falou no meu coração e me deu uma palavra para os empresários da igreja, né? Para aqueles que já têm CNPJ, já têm empresa, para aqueles que estão projetando ter, Deus... Olha aí, Ezequiel, de saudade de viajar, Ezequiel, é tremendo, né? Deus proverá algo maravilhoso para os irmãos. Imposição de mãos. Deus, viu, meu irmão? Pode se preparar aí. Em nome de Jesus, preparar aí já pega a motoca para o irmão vir para cá, para a gente sair já, viu? Então, eu ia a hora. Ih, já é 12h18. Nós saímos ali por volta de 2 horas, viu, irmão? 14 horas, está marcado. Então, Deus falou no meu coração para fazer essa oração específica pelos nossos empresários, que são empreendedores, e eu sei que, por causa da obra de Deus, o inimigo atua atacando quem está envolvido, e principalmente quem patrocina, porque não já viram em guerra. Quando os países estão em guerra, a primeira coisa que o país inimigo faz é cortar o suprimento do outro país, para que ele, não tendo sido abastecido, não possa resistir na batalha. E é isso que o inimigo faz. Ele tenta atacar aqueles que são supridores, mantenedores da obra. Ele ataca todos. Mas ele sabe, se eu mexer na vida financeira deles, eles terão um problema a mais, uma preocupação a mais, e não vão se dedicar como deveriam se dedicar. Deus falou comigo, faça uma reunião com os empreendedores, empresários da igreja, dê a eles esta palavra que você recebeu para dar para eles, e ore por eles especificamente. E o Senhor vai dar estratégias, que às vezes a pessoa tem tudo para crescer. O que está faltando, o Senhor vai cortar. O Senhor vai cortar as situações que estão prejudiciais, que estão trazendo prejuízo, o Senhor vai eliminar. Deus falou comigo. Vai tapar brechas e vai colocar pessoas do bem no caminho dessas pessoas. Mas para isso nós precisamos fazer essa oração, fazer esse encontro, talvez tornar-se um encontro mensal para esta bênção que Deus colocou no meu coração. Deus disse, eu vou abençoar, eu vou prosperar meus filhos. Eu vou dar direções. Lu? Do qual? Daquela garagem da lateral. Ah, sim. Tu tem ela, Breno? Não, eu tinha, eu emprestei. Tá aqui, Jeremias. Ó. Essa daqui, ó. Aí, meus irmãos, os irmãos estão entendendo o que Deus está nos dando, nos dizendo e nos falando? Que aqui tudo ao vivo, né? O irmão precisou de alguma coisa aqui, veio aqui. Então, nós vamos orar. Esta reunião será uma bênção, porque foi o Senhor que orientou. Aí nós estaremos orando. E se você quiser seu nome aqui no caderno de oração, mande 981217497. Eu vou colocar nas minhas orações diárias, mas também sempre aqui nas lives estaremos apresentando. Bom, se você quiser convidar nessa reunião, você conhece alguém que tem empresa, no seu ramo ou em outro ramo, não é crente, mas está precisando de uma direção, está precisando crescer também no seu trabalho e está enfrentando dificuldades, traga essa pessoa também para receber esta palavra e para receber um direcionamento espiritual para a sua vida. Foi Deus que falou ao meu coração. Os irmãos conhecem. Quem conhece o pastor Marcelo sabe que nós temos essas direções de Deus. Deus diz as coisas para nós fazermos, até por amor à obra dele, né? A obra dele, por amor à obra dele, ele tem nos dado essas direções.
E será feito, viu, meus irmãos? Será feito, em nome de Jesus, essa reunião, essas orações, e eu tenho certeza que nós vamos direcionar. Pode ser um ponto, viu, irmãos empresários da igreja? Pode ser um ponto para você evangelizar alguém. Uma pessoa que você conhece também, tem empresas e está vivendo aí um momento mais difícil. Quase todas as pessoas, você convida eles, olha, o pastor vai dar uma palavra lá, direcionadora para os empresários, para as empresas superarem essas dificuldades. Vamos lá receber essa direção, tá bom? Mas agora eu vou orar porque eu tenho um compromisso, tá bom? Os pedidos já estão aqui. Quem não conseguiu mandar hoje, manda outro dia. Amado Deus e querido Pai, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho, eu entro em tua preciosa presença e peço que o Senhor, pela direção que nos desse nesta manhã, incline os teus olhos e os teus ouvidos para os pedidos de orações que chegaram, Senhor, até a mim, que estão nesse caderno e que foram apresentados ao Senhor. Como sacerdote da tua casa, tendo a incumbência de levar as súplicas dos teus filhos até o Senhor, eu levanto a minha voz e digo: haja paz, haja vitória, haja livramentos de tua parte. Tu és Deus e não há outro. Aleluia! Estende a tua mão. O Senhor ouviu os pedidos. São pedidos na área da família. Tem famílias que precisam do Senhor urgentemente. Na área da saúde, tem pessoas que precisam ser tocadas pelo Senhor. Na área do trabalho, Senhor, precisa que o Senhor entre lá naquele estabelecimento. E eu ministro a tua bênção agora sobre estas pessoas. Faça acontecer, meu Senhor. Tu és Deus. Faça acontecer. Faça acontecer. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a todos. Paz, saúde e prosperidade. Amém. Digam amém. Digam amém. E digam amém. Oh, glória a Deus. Pastor Gilberto. Portas pequenas se tornam grandes portas. Deus mandou dizer isso para o senhor, irmão Gilberto Silva. Uma porta pequena que Deus te abriu, tornar-se-á uma porta grande, diz o Senhor. E não vai demorar. Marca esta data. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa aí o seu amém, o seu glória, você que recebeu a bênção. Você que crê na bênção, você que ama a bênção. Hoje fiz pelo YouTube aqui do canal do pastor Marcelo. Se você não era inscrito no canal, se inscreva. E ponha outras pessoas para se inscrever, porque nós teremos muitas coisas boas aqui